Então, inicia-se a apresentação do trabalho de Introdução à Economia no curso de Ciências Econômicas da PUC Campinas, no primeiro período, a fim de explicitar e explicar as principais características do sistema econômico de Cuba. Inicia-se falando que o seu atual presidente é Miguel Díaz-Canel, presidente esse que está em exercício de seu cargo desde 2018. E seus principais setores econômicos atualmente são agricultura, turismo e indústria. Agora, falando de sua balança comercial, Cuba atualmente apresenta um saldo negativo, significando que seus níveis de importação são muito maiores que seus níveis de exportação. Seus níveis de importação correspondendo a 6,21 bilhões de dólares e seus níveis de exportação correspondendo a 1,41 bilhões de dólares, resultando então em um saldo negativo de 4,8 bilhões de dólares. Nas suas importações, os principais produtos comprados por Cuba são produtos comestíveis e produtos à base de petróleo, sendo o principal produto comprado pelo país, com 4% de suas importações totais, carnes e comestíveis, com 3,9%, óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, com 3,4%, óleos brutos de petróleo e com 2,7% leite e nata. Em questão dos países que dão origem à importação de Cuba, os dois principais países são China e Espanha. China correspondendo a 22% das suas importações totais, e Espanha correspondendo a 16% de suas importações totais, sendo os dois maiores países que vendem para Cuba. Ainda assim, Argélia e México em terceiro lugar, com 5,7%, Brasil com 5,6% e Itália com 5,3% de suas importações totais. Só que vale lembrar que pelos altos níveis dos dois primeiros países, os números anteriormente mencionados são quase insignificantes. Em questão das exportações de Cuba, o principal mercado de vendas do mesmo país são açúcares de cana e beterraba, correspondendo a 36% de suas exportações totais. Ainda assim que o mercado de charutos e cigarros é muito conhecido mundialmente, correspondendo a quase 20% de suas exportações totais. Tem o mercado de níquel, correspondendo a aproximadamente 10% de suas exportações totais, o mercado de álcool etílico não desnaturado e o mercado de crustáceos. Agora, ainda nas exportações, o principal destino das exportações de Cuba é a China, correspondendo a aproximadamente 30% de suas totais exportações. Fato esse que dá a conclusão que já a China é o principal parceiro econômico de Cuba, tanto pelo fato que é o principal destino de importação do país, como a principal origem de importação de Cuba. Em segundo lugar, vindo a Espanha com 13%, Alemanha com 5,8%, Indonésia com 3,9% e Singapura com 3,7%. Em questão da complexidade econômica do país, Cuba hoje ocupa o 92º lugar no índice de complexidade econômica, número esse que mostra uma queda de 19 posições nos últimos 20 anos, no momento em que Cuba ocupava aproximadamente o 70º lugar nesse mesmo índice 20 anos atrás. Em questão das complexidades dos produtos exportados por Cuba, ela não é muito conhecida pelo nível muito complexo de suas exportações. Contudo, os produtos mais complexos exportados pelo mesmo são sangue e vacinas, liga de aço e válvulas termiônicas. Em questão de seus recursos naturais, Cuba é muito conhecida pelas suas reservas de níquel e cobalto. Reservas essas que são fundamentais para as exportações do país, no momento que um principal polo de exportação do país é o mercado de níquel, assim como suas paisagens naturais que são responsáveis pelos grandes níveis de turismo no país, que é um grande pilar econômico do mesmo. Considerando a recessão econômica do país, Cuba iniciou um período de recessão econômica em março de 2001. Recessão essa que foi agravada em setembro de 2001, dado aos ataques terroristas de 11 de setembro, assim como outros desastres naturais que ocorreram no país. Essa recessão econômica provocou um declínio do turismo, uma queda de 40% nos preços de níquel, uma queda de 91% do investimento estrangeiro e uma redução da demanda de charutos cubanos. Fatos esses que completamente desestabilizaram a estrutura econômica do país. Muito porque o declínio no turismo, que é um principal pilar da economia,
como uma queda de 40% nos preços de níquel e uma redução da demanda de charutos cubanos, que são todos os principais pilares da, dos níveis de exportações do país, são o suficientes para completamente desestabilizar a economia do mesmo. Continuando no assunto da recessão econômica, esse período, por alguns, é dito como uma continuidade da situação econômica de alguns anos atrás, do século XX, considerando que a inflação atingiu um pico de 25,7% em 1994 e transformou-se em deflação com menos 2,9% em 1999, menos 2,3% em 2000 e menos 1,4% em 2001. Agora, finalizando o trabalho, em questão de sua moeda, Cuba apresenta a circulação de três moedas principais no país. O peso cubano, que é correspondente a R$ 5,49 e $1. O peso cubano sendo a principal moeda de circulação dentro do país. O peso convertível, que é correspondente a R$ 5,85, e o dólar americano, que é a principal moeda para compras e vendas no mundo inteiro.